Oi, eu sou o Luiz, tudo bem? Vamos agora para o segundo vídeo sobre nova ordem mundial e Primeira Guerra Mundial, obviamente também falando um pouquinho da Segunda Guerra Mundial. Mas vamos nos ater bem à Primeira Guerra Mundial e às suas finalidades. Olha só, a Primeira Guerra Mundial ela foi planejada, como eu já falei no vídeo anterior, para destruir o governo czarista da Rússia. E foi totalmente derrubado. E qual era a ideia? Bom, nós vamos derrubar e nós vamos criar uma nova sociedade. Vamos colocar ali o comunismo e vamos colocar um governo ateísta e militarista. Certo ou errado? Certo. Agora, o mais interessante, que eu também falei sobre a Alemanha ter dado dinheiro para Lenin, mas não somente a Alemanha, não. Os Estados Unidos e outras potências ligadas aos Estados Unidos também ajudaram na implementação com dinheiro para o estabelecimento do comunismo. Aí você vai dizer, poxa, mas isso é loucura, os dois lados se armaram, os dois lados queriam controle do mundo. Mentira, mentira. Na realidade, tudo foi planejado, essas tensões foram planejadas, né? Cortina de bambu, cortina de ferro, problemas que aconteceram. Você quer ver uma coisa? Eles financiaram a entrada do socialismo para o comunismo na Rússia, com a queda da família imperial russa. Esse foi o grande objetivo da Primeira Guerra Mundial. A guerra para destruir os pilares da sociedade judaico-cristã. O pensamento judaico-cristão, na realidade, ele começou a ser atacado de uma forma incisiva com o começo da Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918. É interessante, presta atenção, que Karl Marx, financiado, ele lançou seu manifesto comunista em 1848. Eu tive o privilégio, quando muito jovem, de ler o Capital todo. Eu ganhei o Capital, eu li o Capital e li outros livros. É interessante que em 1848, 22 anos antes de Albert Pike, em 1870, 22 de janeiro de 1870, ele lança o seu plano. Olha aí o número 22 de novo. 11, 11, 22. Tudo é estabelecido com esse objetivo dentro da numerologia. Você pode ver que Adolf Hitler, ele foi alertado aí já na Segunda Guerra Mundial. Porque na Primeira Guerra Mundial ele era um estafeta. Era um cidadão que estava ali no campo de batalha. Mas seria preparado para assumir o poder em 1933. E olha só, ele foi alertado dizendo, os seus colaboradores, ou então aqueles que estavam submissos a ele, e esses colaboradores falaram o seguinte, olha, a marinha alemã não está preparada. Nós não temos condições. E não temos condições nesse ponto. Mas mesmo assim, ele preparou pela data, pela numerologia, para morrer quando ele perdeu a guerra e preparou a guerra, a Segunda Guerra Mundial, dentro também da numerologia. Então ele preparou a Segunda Guerra dentro da numerologia e quando ele perdeu, ele se matou também dentro da numerologia para poder reencarnar rapidamente. Para você ter uma ideia, ele morreu às 3 horas e 33 minutos. É interessante também, quando vi a vida do Pablo Escobar, botar ali embaixo, que ele morreu às 3 horas e 33 minutos. Isso me intrigou muito. Vou ver se eu faço uma pesquisa sobre isso. Então era derrubar o governo da família imperial, colocar o comunismo, e esse comunismo depois ele foi financiado de década em década pelas potências ocidentais, porque esse era o plano de Albert Pike, e é o plano de uma nova ordem que a cada dia está se estabelecendo cada vez mais. Faltam apenas alguns pontinhos para que ela seja estabelecida definitivamente. Pois bem,
Olha só, os números múltiplos 44 e 66 também aparecem. Os Estados Unidos financiaram a expedição de Lenin para a Rússia, a Alemanha também. Financiaram seu governo e depois disso financiariam o comunismo russo pelo menos uma vez a cada década, dali para a frente. Olha só, então com o estabelecimento da Primeira Guerra Mundial e com o fim da Primeira Guerra Mundial, já estava dado o primeiro passo para que outros passos sucessivos fossem dados. Por exemplo, quebra da Bolsa de Nova York. E voltando à Primeira Guerra, daqui a pouquinho eu vou falar sobre 29, a Primeira Guerra foi uma guerra entre primos. Você sabia disso? A da Inglaterra tinha parentesco com o cara da Alemanha tinha parentesco com a Inglaterra tinha parentesco com a Rússia e vai por aí afora. Então foi uma guerra entre primos, o que ficou muito mais fácil fazer essa Primeira Guerra Mundial. E vejam bem, a cada década financiavam esse governo comunista. Então os passos foram dados. Então em 1929, você tem o quê? A quebra da Bolsa de Nova York. Causou um verdadeiro caos. Tanto é que a Segunda Guerra Mundial é chamada a Guerra dos Desempregados. Hitler assume o poder em 1933. Daqui a pouco, ou no outro vídeo, eu vou falar sobre os dois presidentes do entre guerras e da guerra, perfeito? O que aconteceu aí e por que um morreu e por que o outro teve que assumir. Mas a grande finalidade da Primeira Guerra Mundial era justamente isso, começar a destruir, repetindo, os pilares da cultura judaico-cristã, da sociedade ocidental como nós a conhecemos. Com isso, qual é a finalidade da nova ordem mundial? É mudar o nosso pensamento, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de comprar e colocar outros valores na nossa mente. Isso está sendo feito. Pouco a pouco você pode perceber que os valores antigos estão desaparecendo. É como que as trevas fossem chamadas de dia e o dia sendo chamado de noite. Os valores estão sendo totalmente invertidos. E com essa guerra, ficou provado, mais do que nunca, que nós estamos dentro de uma matrix. E que essa matrix nos faz pensar, nos faz agir e nos faz aceitar aquilo que eles querem que nós venhamos a aceitar. Esse foi o plano de Albert Pike, no dia 22 de janeiro de 1870, o de Karl Marx, em 1842, ou seja, 22 anos antes, de Albert Pike, que era um sulista, era uma pessoa que falava, acho que entre 14 e 16 idiomas, era uma pessoa muito culta, era uma pessoa que tinha um conhecimento fantástico e era uma pessoa envolvida com ocultismo. Daí a prova evidente, indubitável, de forças satânicas que deram para Albert Pike o que ele deveria fazer. Porque sabemos que as pessoas que dominam o mundo, sabemos que as pessoas que dominam o sistema financeiro e sabemos das pessoas que dominam as informações no mundo, está tudo interligado. Então essas pessoas nos manipulam e assim nós estamos dentro da Matrix. E como sair de dentro dessa Matrix? Simplesmente com a verdade. A Segunda Guerra Mundial foi prevista para originar entre a Grã-Bretanha e a Alemanha. Um dos resultados planejados dessa guerra era fortalecer o novo governo comunista russo, para que ele enfraquecesse e destruísse os outros governos e religiões. Você está lembrado que o John Patton sempre dizia, olha, nós estamos lutando contra o governo errado. Apesar também do governo nazista ser totalmente satanista.
Hitler era um iniciado. Hitler, apaixonado pela numerologia. Mas, na realidade, a Segunda Guerra Mundial vai acontecer também pela quebra lá da Bolsa de Nova York, por tudo aquilo que eles estavam fazendo, a interferência do Banco Central Americano na economia norte-americana, e eles fazem simplesmente quase tudo quebrar em 29, provocando um verdadeiro caos no mundo. O que vai propiciar o avanço de Adolf Hitler e o plano, que é o segundo plano, de Albert Pike, fazer com que a Segunda Guerra Mundial venha a eclodir. No outro vídeo, daqui a pouquinho, nós estaremos falando sobre a Segunda Guerra Mundial e a sua numerologia também. Um abraço, até logo.